Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 49. O mal-intencionado Dhritarashtra. Tendo recebido esta ordem da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, Akrura visitou Hastinapura, que dizem que é onde está hoje Nova Delhi. A parte de Nova Delhi, ainda conhecida como Indraprastha, é aceita pelas pessoas em geral como a antiga capital dos Pandavas. O próprio nome Hastinapura sugere que lá havia muitos hastis, ou elefantes. Porque os Pandavas tinham muitos elefantes na capital, ela se chamava Hastinapura. Criar elefantes é muito caro. Para criar muitos elefantes, portanto, o reino deve ser muito rico. E Hastinapura, como Akrura viu quando chegou lá, estava cheia de elefantes, cavalos, quadrigas e outras opulências. Os reis de Hastinapura eram considerados os governantes do mundo todo. Sua fama se difundia por todo o reino, e sua administração se conduzia sob o bom conselho de brahmanas eruditos. Depois de ver a opulentíssima capital, Akrura encontrou-se com o rei Dhritarashtra. Também viu o avô Bhishma sentado com ele. Depois de encontrar-se com eles, Akrura foi ver Vidura e depois a irmã de Vidura, Kunti. Um após outro, ele viu o rei Bhalika e seu filho Somadatta, Dronacharya, Kripacharya, Karna e Suyodhana. Suyodhana é outro nome de Duryodhana. Ele também viu o filho de Dronacharya, Ashvatthama, e os 5 irmãos Pandavas, e outros amigos e parentes que moravam na cidade. Akrura era conhecido como filho de Gandhini, então todos os que ele encontrava ficavam muito contentes em recebê-lo e perguntavam sobre o bem-estar de seus respectivos parentes. Ofereciam-lhe um bom lugar nas recepções, e ele perguntava tudo sobre o bem-estar e atividades de seus parentes. Visto ter sido encarregado de visitar Hastinapura pelo Sr. Krishna, deduz-se que ele era muito inteligente quando estudava uma situação diplomática. Dhritarashtra estava ocupando o trono ilegitimamente depois da morte do rei Pandu, apesar da presença dos filhos de Pandu. Akrura queria ficar em Hastinapura para estudar toda a situação. Ele pôde entender muito bem que o mal-intencionado Dhritarashtra estava muito inclinado em favor de seus próprios filhos. De fato, Dhritarashtra já havia usurpado o reino e agora planejava livrar-se dos 5 irmãos Pandavas. Akrura sabia que todos os filhos de Dhritarashtra, liderados por Duryodhana, eram políticos muito desonestos. Dhritarashtra não agia de acordo com as boas instruções de Bhishma e Vidura. Ao contrário, ele era levado pelos maus conselhos de pessoas tais como Karna e Shakuni. Akrura decidiu permanecer em Hastinapura durante alguns meses para estudar toda a situação política. Aos poucos, Akrura foi informado por Kunti e Vidura que Dhritarashtra era intolerante e tinha inveja dos 5 irmãos Pandavas por causa de sua extraordinária cultura na ciência militar e de sua força física muito desenvolvida. Eles agiam como verdadeiros heróis cavaleirescos
exibiam todas as boas qualidades dos Kshatriyas e eram príncipes muito responsáveis, pensando sempre no bem-estar dos cidadãos. Akrura também ficou sabendo que o invejoso Dhritarashtra, em consulta com seu mal-intencionado filho, havia tentado matar os Pandavas, envenenando-os. Akrura era um dos primos de Kunti. Por isso, depois de se encontrar com ele, Kunti começou a perguntar sobre seus parentes paternos. Pensando em sua terra natal e pondo-se a chorar, ela perguntou a Akrura se seu pai, mãe, irmãos, irmãs e outros amigos em casa ainda se lembravam dela. Ela perguntou especialmente sobre Krishna e Balarama, seus gloriosos sobrinhos. Ela perguntou: Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é muito carinhoso com seus devotos, lembra-se de meus filhos? Balarama lembra-se de nós? Em seu íntimo, Kunti sentia-se como uma corça no meio de tigres. E realmente sua situação era assim. Depois da morte de seu marido, o rei Pandu, ela devia tomar conta de seus 5 filhos Pandavas. Mas Dhritarashtra estava sempre planejando matá-los. Ela era, sem dúvida, como um pobre animal inocente no meio de diversos tigres. Sendo devota do Sr. Krishna, ela sempre pensava nele e esperava que algum dia Krishna viesse salvá-la de sua perigosa situação. Ela indagou de Akrura se Krishna planejava vir aconselhar os Pandavas órfãos de pai como se livrar das intrigas de Dhritarashtra e de seus filhos. Falando com Akrura sobre todos esses assuntos, ela se sentiu desamparada e exclamou: Meu querido Krishna, você é o místico supremo, a super-alma do universo, o verdadeiro bem-querente de todo o universo. Meu querido Govinda, neste momento você está muito longe de mim, mas eu oro a fim de me render a seus pés de lótus. Agora estou muito aflita com meus 5 filhos sem pai. Posso entender muito bem que fora de seus pés de lótus não há abrigo ou proteção. Seus pés de lótus podem salvar todas as almas aflitas, porque você é a suprema personalidade de Deus. A pessoa pode se salvar das garras de repetidos nascimentos e mortes só por sua misericórdia. Meu querido Krishna, você é o Supremo Puro, a super-alma e Senhor de todos os yogis. Que posso dizer? Posso apenas oferecer-lhe minhas respeitosas reverências. Aceite-me como sua devota, completamente rendida. Embora Krishna não estivesse presente diante dela, Kunti ofereceu-lhe suas orações como se ele estivesse presente face a face com ela. Isto é possível para qualquer um que siga os passos de Kunti. Krishna não precisa estar fisicamente presente em toda parte. Ele de fato está presente em toda parte pela potência espiritual, e a pessoa apenas deve render-se sinceramente a ele. Quando oferecia suas orações com muito sentimento a Krishna, Kunti não conseguiu se controlar e chorou alto diante de Akrura. Vidura também estava presente e ambos tiveram muita compaixão dela e puseram-se a consolá-la, glorificando seus filhos Yudhishthira, Arjuna e Bhima. Eles a acalmaram, dizendo que seus filhos eram extremamente poderosos. Ela não devia se perturbar por causa deles, pois eles tinham nascido dos grandes semideuses Yamaraj, Indra e Vayu.
Akrura decidiu regressar e relatar sobre as circunstâncias tensas em que havia encontrado Kunti e seus 5 filhos. Primeiro, ele quis dar um bom conselho a Dhritarashtra, que tinha uma inclinação tão favorável para os seus próprios filhos e desfavorável para os Pandavas. Quando o rei Dhritarashtra estava sentado entre amigos e parentes, Akrura começou a falar com ele, chamando-o de Vaichitravirya. Vaichitravirya quer dizer filho de Vichitravirya. Vichitravirya era o nome do pai de Dhritarashtra, mas de fato Dhritarashtra era filho gerado não de Vichitravirya, mas de Vyasadeva. O sistema antigo era que se um homem era incapaz de gerar um filho, seu irmão podia gerar um filho no ventre da esposa do irmão. Agora, na era de Kali, este sistema é proibido. Akrura chamou sarcasticamente Dhritarashtra de Vaichitravirya, porque de fato ele não fora gerado por seu pai. Ele era filho de Vyasadeva. Quando o irmão do marido gerava um filho na esposa deste, o marido dizia ser seu o filho, mas é claro que não fora o marido que o gerara. Esta observação sarcástica indicava que ele reivindicava o trono baseado falsamente em razões hereditárias. De fato, Pandu fora o rei legítimo, e na presença dos Pandavas, os filhos de Pandu, Dhritarashtra não devia ter ocupado o trono. Akrura disse: Meu querido filho de Vichitravirya, você usurpou ilegitimamente o trono dos Pandavas. De qualquer forma, de um modo ou de outro, você está agora no trono. Por isso, quero aconselhá-lo a que, por favor, governe de acordo com os princípios morais e éticos. Se fizer assim e tentar ensinar seus súditos dessa maneira, seu nome e fama serão perpétuos. Akrura deu a entender que, embora ele estivesse tratando mal seus sobrinhos, os Pandavas, eles eram seus súditos. Mesmo que os trate não como a donos do trono, mas como a seus súditos, você deve pensar imparcialmente no bem deles, como se fossem seus próprios filhos. Mas se não seguir este princípio, mas agir exatamente de maneira oposta, você será impopular entre seus súditos, e na próxima vida terá de viver numa condição infernal. Espero por isso que trate seus próprios filhos e os filhos de Pandu igualmente. Akrura sugeriu que se Dhritarashtra não tratasse os Pandavas e os próprios filhos como iguais, com certeza haveria uma luta entre os 2 grupos de primos. Como a causa dos Pandavas era justa, eles sairiam vitoriosos, e os filhos de Dhritarashtra seriam mortos. Esta foi a profecia que Akrura fez a Dhritarashtra. Akrura continuou aconselhando Dhritarashtra. Neste mundo material, ninguém pode ficar eternamente na companhia de outra pessoa. É só por acaso que nos reunimos numa família, sociedade, comunidade ou nação, mas no final devemos nos separar, porque cada um de nós tem de abandonar o corpo. Não se deve por isso ter afeição exagerada aos membros da família. O amor de Dhritarashtra também era ilegítimo e não mostrava muita inteligência. Falando claramente, Akrura sugeriu a Dhritarashtra que seu dedicado amor familiar se devia à sua ignorância grosseira do fato ou à sua cegueira aos princípios morais. Embora pareçamos combinados numa família, sociedade ou nação, cada um de nós tem seu destino individual. Cada um nasce de acordo com seu trabalho passado individual. Por isso,
cada um deve individualmente gozar ou sofrer o resultado do próprio karma. Não há possibilidade de melhorar seu próprio destino por meio da vida em cooperação. Às vezes, assim como um peixe pequeno que come o corpo material de um grande peixe velho no oceano, acontece do filho levar embora a riqueza do pai, acumulada por meios ilegais, mas ganha com muito sacrifício. Não é possível acumular riquezas ilegalmente para o prazer de sua família, sociedade, comunidade ou nação. O fato de muitos grandes impérios que se desenvolveram no passado não existirem mais, porque sua riqueza foi esbanjada pelos últimos descendentes, é uma ilustração deste princípio. Quem não conhece esta lei sutil das atividades fruitivas e assim abandona os princípios morais e éticos, leva consigo só as reações às suas atividades pecaminosas. Sua riqueza e bens mal adquiridos são tomados por alguma outra pessoa, e ele vai para a região mais escura da vida infernal. Não se deve, portanto, acumular mais riqueza do que a que lhe foi atribuída pelo destino. Senão ele de fato estará cego a seu próprio interesse. Em vez de satisfazer seu interesse pessoal, ele agirá exatamente de maneira oposta para sua própria queda. Akrura continuou: Meu querido Dhritarashtra, toma a liberdade de aconselhá-lo, que não seja cego aos fatos da existência material. A vida condicionada material, quer em sofrimento, quer em felicidade, deve ser aceita como um sonho. Deve-se tentar controlar a mente e os sentidos e viver em paz para o avanço espiritual em consciência de Krishna. No Chaitanya Charitamrita é dito que, exceto as pessoas na consciência de Krishna, todos têm sempre o espírito perturbado e estão cheios de ansiedade. Nem mesmo aqueles que se esforçam por alcançar a liberação ou fundir-se na refulgência Brahman, ou os yogis que procuram alcançar a perfeição no poder místico, podem ter paz de espírito. Os devotos puros de Krishna não fazem nenhum pedido a Krishna. Eles se satisfazem simplesmente com o serviço prestado a ele. A verdadeira paz e tranquilidade de espírito só podem ser alcançadas em perfeita consciência de Krishna. Depois de ouvir as instruções morais de Akrura, Dhritarashtra respondeu: Meu querido Akrura, você é muito caridoso em me dar boas instruções, mas infelizmente não as posso aceitar. Uma pessoa destinada a morrer não utiliza os efeitos do néctar, embora este possa ser-lhe administrado. Posso compreender que suas instruções são valiosas. Infelizmente, elas não permanecem em minha mente inquieta, assim como o raio flamejante no céu não se fixa numa nuvem. Posso entender apenas que ninguém pode deter o progresso contínuo da vontade suprema. Entendo que a suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceu na família dos Yadus para diminuir o fardo que sobrecarrega esta terra. Dhritarashtra sugeriu a Akrura que ele tinha fé completa em Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele era muito parcial com os membros de sua família. Num futuro muito próximo, Krishna venceria todos os membros de sua família, e numa condição desamparada, Dhritarashtra se abrigaria nos pés de Krishna. Para mostrar favor especial a um devoto, Krishna leva embora todos os objetos de sua afeição material, forçando assim
o devoto a ficar desamparado materialmente, sem outra alternativa senão aceitar os pés de lótus de Krishna. Isto aconteceu de fato a Dhritarashtra, depois do fim da batalha de Kurukshetra. Dhritarashtra podia perceber dois fatores opostos agindo diante dele. Ele podia entender que Krishna estava ali para remover todos os fardos desnecessários do mundo. Seus filhos eram um fardo desnecessário e, portanto, ele imaginava que seriam mortos. Ao mesmo tempo, ele não conseguia se livrar de sua afeição ilegítima por seus filhos. Entendendo estes dois fatores contraditórios, ele ofereceu suas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus. É muito difícil entender os caminhos contraditórios da existência material. Eles podem ser considerados apenas como a execução inconcebível do plano do Supremo, que por meio de sua energia inconcebível cria este mundo material e entra nele e aciona os três modos da natureza. Quando tudo é criado, ele entra em cada uma das entidades vivas e no menor átomo. Ninguém pode entender os planos incalculáveis do Senhor Supremo. Depois de ouvir esta declaração, Akrura pôde entender com clareza que Dhritarashtra não iria mudar sua política de discriminação contra os Pandavas e a favor de seus filhos. Ele se despediu imediatamente de seus amigos em Hastinapura e regressou à sua casa, no reino dos Yados. Depois de voltar, ele informou vividamente ao Sr. Krishna e Balarama da verdadeira situação em Hastinapura e das intenções de Dhritarashtra. Akrura fora mandado a Hastinapura por Krishna para investigar. Pela graça do Senhor, ele teve sucesso e informou Krishna sobre a verdadeira situação. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 49, de Krishna, intitulado O Mal Intencionado Dhritarashtra.